1 Reis, capítulo 11, verso 1 em diante. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casareis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcã, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação dos moabitas, sobre um monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Salomão, ele foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel no lugar de Davi, seu pai. E Deus fez promessas a Salomão, mas as promessas estavam condicionadas à fidelidade de Salomão ao Senhor. E neste capítulo, Deus usa o profeta Aías para falar com Jeroboão que parte do reino será retirado de Salomão e dado a ele. E eu quero aqui fazer um breve relato até aqui sobre a trajetória de Salomão. Ungir Salomão a rei foi o último ato do rei Davi. O Adonias, filho de Davi, ele queria roubar o lugar do seu pai, se auto-intitulando rei. Nós vemos isso no capítulo 1, do verso 5, que diz assim: então Adonias, filho de Hagita, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E aí no capítulo 2, verso 1 diz: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Então, Salomão sabia que deveria ser obediente às leis do Senhor para ser confirmado rei perpetuamente. Ele sabia. E o conselho de seu pai é interessante, porque o rei Davi, ele diz assim, para Salomão, é interessante essa expressão: ser homem. E quando a gente ouve uma expressão como essa, descrita na Bíblia, se nós hoje, quando alguém fala isso, seja homem, a gente sabe o que está se referindo. Imagina nessa época. Quer dizer, ele está dizendo, tem uma palavra só, tenha caráter, seja fiel, não ande tortuosamente, obedeça a Deus. Então tinha todo um contexto que Salomão sabia que precisava andar para que o seu reino fosse estabelecido sobre Israel. Então,
apesar de Davi, no seu último ato, ele dar um bom conselho, a gente vai ver um pouco mais para frente, que Salomão não seguiu fielmente. Porque a palavra do Senhor dizia que ele deveria andar de todo o coração, né? E não era mais ou menos, era de todo o coração, para que então ele fosse confirmado. Depois de ser ungido rei, então Deus apareceu a Salomão aqui no capítulo 3, e diz aqui que Salomão amava Deus. O texto diz isso. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. No capítulo 3, no versículo 3. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, e em sonhos disse-lhes Deus: pede o que queres que eu te dê. Então, até neste momento aqui, o Salomão andava fielmente porque ele amava o Senhor. Veja o motivo por que ele andava fielmente. Porque ele amava o Senhor. Então, até aqui ele andava. E andando com o Senhor, ele obedecia ao Senhor. E o Senhor apareceu a ele e disse: pede o que você quiser. E a gente vê que, qual foi o pedido de Salomão? Ele pediu sabedoria. E por que ele pediu sabedoria? O texto mostra aqui um pouquinho mais para frente, que o motivo que ele pediu sabedoria foi para governar bem o povo de Deus. E isso agradou o coração do Senhor. E Deus lhe concedeu, então, muito mais do que o Salomão havia pedido, né? Mas essa sabedoria logo após já foi testada. Por quê? Porque no capítulo 3, do verso 16 em diante, apareceu ali 2 prostitutas com 2 filhos, um vivo e um morto. E uma dizia que o vivo era dela e a outra dizia que o vivo era dela. E o morto nenhuma queria. Aí, ali foi o primeiro teste de sabedoria que Salomão teve. E ele dizia assim: traz aqui o filho vivo. E pediu uma espada: vamos cortar no meio. Metade para cada um e assim fica tudo bem. A mãe, que era realmente mãe, disse: não, meu rei, dá o filho vivo para outra. Então ele devolveu para essa, porque descobriu, por sua sabedoria, quem verdadeiramente era sua mãe. Então aqui foi o teste de sabedoria. Mas um pouco mais para frente, a rainha de Sabá também testou, né, a sua sabedoria e ficou deslumbrada. Então Salomão pediu a Deus, Deus deu a oportunidade, ele pediu o que ele quisesse, ele pediu sabedoria, ele pediu pelos motivos certos. Então mostra que realmente o Salomão aqui estava na obediência e andando conforme o Senhor queria. Salomão também, ele construiu o templo. E isso mostra que Salomão era um homem religioso, tinha uma vida religiosa. E queria, então, de alguma forma, cumprir o que seu pai deixou, o legado que seu pai deixou. E aí no capítulo 6, no versículo 37, diz: no ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha. E edificou em 7 anos o templo. Então Salomão, depois que assumiu o reinado, em 7 anos, ele construiu o templo e depois construiu sua própria casa. Salomão foi comissionado por Deus para construir o templo e construiu, mostrando assim a sua devoção, a sua religiosidade. Então Salomão, ele tinha uma vida de fé e obediência às leis do Senhor até aqui. Até aqui ele tinha. E aqui, então, um pouquinho mais para frente, no capítulo 10, a gente vê, então, aquilo que eu falei anteriormente, que a rainha de Sabá, ouvindo sobre a sua sabedoria, veio de longe para testá-la. E no capítulo 10, a gente vê esse relato, né? E a rainha de Sabá diz assim que ficou fora de si, ouvindo a sabedoria de Salomão.
Salomão, ele tinha uma sabedoria jamais vista. Por quê? Porque vinha do Senhor. E Deus deu essa sabedoria para que ele governasse bem o seu povo. A preocupação de Deus dar o melhor para Salomão era com o seu povo. Tem muita gente hoje enganada na sua caminhada com Deus. Deus nos proporciona muitas coisas boas e notáveis, porém, é por amor do seu povo. Se Deus me capacita para alguma coisa, é por amor a vocês. É porque Deus tem propósito na vida de vocês. E é por isso que Ele me comissionou e me capacitou para estar aqui liderando este povo. Então Deus me capacita de muitas coisas, mas é para melhor servir vocês. E é isso que tem muita gente que não entende. E até o próprio Salomão aqui ficou, a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, que a sabedoria de Salomão não foi suficiente para mantê-lo fiel a Deus. Muitos pregadores, né? Eles encantam as pessoas por sua sabedoria. Porém, não são fiéis a Deus conforme a sua palavra. E está cheio. Sabedoria não é suficiente para encantar um povo. Precisa ter uma vida de consagração e uma vida de preparação na palavra do Senhor para que as pessoas possam seguir e seguir o rumo certo. Salomão se perdendo, ele levou um povo todo a se perder. Então, a sabedoria não foi suficiente para mantê-lo fiel a Deus. Nem as riquezas também não foi suficiente para manter Salomão fiel a Deus. E o tema que eu quero falar nessa noite é: a fidelidade não pode ser negociada. Não pode ser negociada. E Salomão, então, apesar de ser sábio, e além de ser sábio, ele era rico. Tinha muitas riquezas. Salomão, ele não aproveitou das riquezas dadas por Deus para servir a Deus fielmente. Mas ele caiu nas armadilhas das riquezas e nas armadilhas do poder. Porque são duas coisas que corrompem o coração do homem. É a riqueza, o amor pelas riquezas e o apego ao poder. As pessoas que têm apego pelo poder ou apego pela riqueza, fatalmente se corromperá. Então, se a sabedoria não foi suficiente, nem a riqueza foi suficiente. Porque Salomão, ele poderia aproveitar as riquezas e a sabedoria que Deus lhe deu para levar uma vida de fidelidade e levar todo o povo a ser fiel a Deus. Mas ele não fez isso. Ter um templo para adorar a Deus também não foi suficiente para manter Salomão fiel a Deus. Uma vida religiosa pode dar aparência e até arrancar elogios, aparência de fé, e pode até arrancar elogios, né? Mas melhor do que fazer as coisas para Deus é obedecê-lo. Salomão fez o templo, fez um belo de um sacrifício, holocaustos, e ofereceu ao Senhor, mas não obedecia fielmente a sua palavra, porque no seu coração não era totalmente fiel a Deus. E chegou um momento da sua vida que ele caiu. E eu vou mostrar para vocês. Também nós vemos que Salomão, no tempo do seu reinado, ele teve um tempo de paz. Ele reinou 40 anos, e foi 40 anos que não teve guerra em Israel. Ele teve 40 anos de paz. Mas o tempo de paz não foi suficiente também para manter Salomão fiel a Deus. E no capítulo 4, 21, diz assim: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cada rio. Tifsa até Gaza, sobre todos os reis de todo do lado de cada rio, e tinha paz em todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Bersebas, todos os dias de Salomão. Então,
Salomão, ele teve um reinado de paz, diferentemente do reinado de Davi, seu pai. Davi vivia em guerra. E por haver sangue nas mãos de Davi, foi que Deus não permitiu que ele construísse o templo, deixando assim para o seu filho. Nem o tempo de paz foi suficiente para manter Salomão fiel a Deus. E aqui nesse texto, no capítulo 11, no versículo 4, então diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então, foi por isso que o Salomão não teve uma vida de fidelidade a Deus, porque ele negociou essa fidelidade. Ele negociou, ele conseguiu tudo o que ele queria, ele conseguiu prazeres, ele conseguiu riqueza, ele conseguiu paz, mas ele não foi fiel a Deus. E a fidelidade precisava vir do coração, para que essa fidelidade não seja negociada. E tem muita gente hoje negociando a fidelidade a Deus. E começa assim: mas só isso aqui não tem problema. Começa a corrupção no coração. Mas só aquilo ali não tem problema. E vai se corrompendo. De repente, a pessoa já não sabe mais de onde veio nem para onde vai. Porque já se corrompeu. Então a fidelidade, ela não pode ser negociada. Ou somos fiéis, ou somos infiéis. Porque de pouquinho em pouquinho, a corrupção chega. E a nossa fidelidade vai. Nós não podemos negociar a nossa fidelidade. Se a sabedoria de Salomão não foi suficiente para manter Salomão fiel a Deus, também não é para nós hoje. Tem muita gente com sabedoria, com QI invejável, porém não serve a Deus. Ou não serve só a Deus. Que foi o caso de Salomão. Ele servia a Deus, mas servia a Astarote, a Moloque, servia outros deuses. Porque ele se corrompeu casando com 1000 mulheres. 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Então, por prazer, o Salomão se corrompeu. Então, se não foi fiel, não foi suficiente lá, também não é suficiente hoje. Não é a sabedoria que nos torna apegado a Deus. É a fidelidade, é o amor que nós temos pelo Senhor, que nos aproxima dele. Mas as riquezas também não foram suficientes para manter Salomão fiel a Deus, mas também não é suficiente hoje. Gente, tem muitas pessoas que oram a Deus e pedem uma situação financeira melhor. Mas quando Deus dá uma situação financeira melhor, as pessoas, ao invés de buscar mais Deus, elas buscam mais os prazeres. Então, a situação financeira, ela é boa ou excelente, se for aproveitada para servir melhor o Senhor. Se for aproveitada para abençoar a obra do Senhor. Mas se for só para os seus prazeres, não adianta de nada. Porque está te afastando de Deus. E foi assim com Salomão. Frequentar uma igreja, como era o Salomão, o templo, não é sinal de ser fiel a Deus. Porque tem muitas pessoas que estão com o corpo aqui, com a cabeça a milhão. Com raiva disso, com raiva daquilo, magoado com isso, magoado com aquilo, magoado com o irmão, triste com isso, com aquilo, triste com a igreja. Tem muita gente, eu ouvi esses dias uma triste frase, uma infeliz frase de uma pessoa. A pessoa falou assim para mim: eu briguei com Deus. Quem a pessoa pensa que é para brigar com Deus? Sabe o que isso me mostrou? Que essa pessoa não sabe quem é Deus. Gente, como assim? Briguei com Deus? Coloquei Deus contra a parede, não é frase de quem conhece Deus. Quem conhece Deus jamais ousaria falar um negócio desse. Com Deus a gente não briga, a gente se submete, a gente obedece. Deus a gente não coloca contra a parede, a gente obedece, se submete. E eu ouvi essa infeliz frase e fiquei triste. Na verdade, fiquei
não só aquele dia, mas outros dias eu fiquei triste. E quando tiver uma outra oportunidade, eu vou conversar com essa pessoa para falar a respeito da infeliz frase que a pessoa teve. Naquele dia, eu não tive, talvez me faltou ousadia para repreender, mas eu não tenho essa intimidade e me faltou a ousadia. Mas numa próxima oportunidade, vocês podem ter certeza que não vai me faltar, porque foi muito infeliz a colocação. Então, as riquezas ou estar na igreja não é sinal de fidelidade a Deus. Às vezes é sinal só de uma religiosidade. E de religiosidade ou de religiosos, o inferno está cheio. Então, nós precisamos ser fiéis a Deus e a sua palavra. Não apenas viver uma vida religiosa. Salomão não ia sacrificar no templo? Ia, mas ia lá nos altos também. Por causa do quê? Por causa do que está escrito aqui no início. Qual foi o motivo, então, que levou Salomão a não ser fiel a Deus? Está aqui no início, do 1 ao 4. Diz assim, ó. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Gente, como pode o Salomão amar a Deus, que ele diz que ama a Deus, tal, mas foi justamente querer aquelas mulheres que Deus diz que não, essas aí não, Salomão. E não só para Salomão, para todo o povo de Israel. Ele foi justo naquelas. Por quê? Porque o seu coração de fato não era obediente a Deus. Então Salomão mostrou que desobedeceu a Deus porque amou mais os prazeres do que o Senhor. 1000 mulheres para ele, gente, tinha uma nação toda para ele se casar com quem ele quisesse, ele era rei. Não, ele vai nos sidônios, ele vai naqueles que não pode, ele vai naqueles justamente que o Senhor diz, não case com essas. Por quê? Porque essas vão perverter o seu coração. A primeira carta aos Coríntios diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E o que acontece hoje em dia? Não, eu sou forte, eu consigo, imagina, eu consigo, tal. Não é para se enganar, gente. Quem pensa isso está se enganando. É por isso que o nosso conselho para os nossos jovens é: casem-se com pessoas da mesma fé. Pessoas da mesma fé. Mas não é só no casamento. É nas festinhas. É nos prazeres do mundo. É nas coisas que agradam o coração. É numa musiquinha. É isso que foi o que o Salomão fez. Ele desobedeceu a Deus porque ele amou mais os prazeres. E não adianta você dizer que ama a Deus se você está praticando coisas que mostram que você não ama. Então nós precisamos amar a Deus do nosso coração e não apenas com nossas palavras. É isso que conta diante de Deus. É amar a Deus com o nosso coração. É obedecê-lo fielmente. Doa a quem doer. Aconteça o que acontecer, eu vou obedecer a Deus fielmente. Por quê? Porque a fidelidade não se negocia. Salomão começou negociando. Quis casar com muitas mulheres para fazer muitos conchavos ali. Conseguiu. Mas isso não foi sinal de sucesso. Foi pelo contrário. Salomão, ele desobedeceu a Deus porque se apegou tanto com as amizades que conquistou, que foi do faraó do Egito, a rainha de Sabá e outros, mais do que ele se apegou a Deus. O Salomão, ele tinha um compromisso com a nação de Israel. Ele tinha um compromisso de levar aquela nação a servir a Deus. Era tarefa dele. Só que, para ele manter o poder, ele foi negociando, fazendo alianças que não deveriam fazer. E ele foi se pervertendo. E ele foi se apegando a essas amizades mais do que ele se apegou a Deus.
A gente não pode esperar que aquilo que a gente começa errado vai dar certo. Não espere. Se você começou errado, não vai dar certo. Começou errado, vai dar errado. O que tem que fazer? Tem que zerar, começar tudo de novo, porque Salomão começou errado. Começou casando com mulheres que não deveria. Ele obteve, sim, os benefícios. Mas ainda que ele conseguiu o que ele precisava, isso lhe custou muito caro no final de tudo. Custou a divisão do reino, que era o que Deus prezava. Deus queria o povo unido. É por isso que ele estabeleceu o Salomão. Mas ele, com as suas atitudes, ele dividiu o reino. Então, por mais que ele conseguiu aparentemente o que ele buscava, através das suas amizades, mas no final deu tudo errado, porque ele corrompeu aquilo que Deus prezava. Nós não podemos agradar aos homens em detrimento dos princípios de Deus. O princípio que você quebra hoje, ele te quebra amanhã. O valor que você perde hoje, você perde. Por isso que fidelidade não se negocia. Ou nós somos fiéis, ou somos infiéis. A história de Salomão nos mostra algumas coisas interessantes. Que se nos faltar o temor e o amor, se faltar o temor de Deus e o amor a Deus, nós não seremos capazes de obedecer a Deus na sua fidelidade, ou conforme diz a sua palavra. Porque primeiro, nós precisamos obedecer a Deus porque nós amamos a Deus. Nós devemos obedecer a Deus porque nós tememos a Deus. Então nós não podemos negociar a nossa fidelidade. Porque se nós não obedecer a Deus porque o amamos, um dia ficará pesado demais e nós desistiremos. Porque sem isso nós não seguiremos fielmente ao Senhor. Por isso que o primeiro mandamento de Mateus 22, 37 é amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e o próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos, irmãos, saber que para nós viver uma vida fiel a Deus, nós precisamos temer ao Senhor e amar ao Senhor. Quer ser fiel a Deus? Ame-o, tema-o, porque daí sim, ser obediente não será pesado para você. Que Deus nos ajude, que nós possamos compreender o valor da fidelidade, porque sem ela não agradaremos a Deus, mas dias menos dias nos perverteremos. Oremos. Senhor, entreguei a tua palavra, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, em cada coração, que nós possamos ser fiel a ti, conforme diz na tua palavra, e que nada venha nos desviar do temor e do amor do Senhor. Nos ajude a viver uma vida fiel no nome de Jesus Cristo. Amém.